Vamos falar hoje sobre o número 7. Eu sei que aqui no canal já tem um vídeo explicando sobre esse número e os seus significados. Mas na verdade eu quero hoje te convidar a junto comigo analisar esse número de uma maneira muito mais profunda. O que eu quero te mostrar com isso é que esse número ele aponta para um novo momento, uma nossa vida em plenitude. Na verdade esse número ele está falando de salvação, de todo o processo de salvação. Deus deixou através desse número, em vários lugares nas Escrituras, a sua marca, e mostrando que o nosso momento, o nosso encontro com Ele, o nosso encontro nos ares, o sétimo milênio, ou o milênio com Cristo, tudo isso está sendo apontado por Deus através desse número 7. Esse número 7 ele está falando em todo momento da salvação, está falando do povo escolhido, de circunstâncias, e é isso que eu quero meditar junto com você. Eu quero que você veja comigo o quanto que o plano de Deus, o plano de salvação, ele já estava sendo nos contado desde o começo das Escrituras, desde a criação. Então hoje eu quero te convidar a, junto comigo, analisar o significado do número 7, mas em águas bem mais profundas. Então esse número 7, ele vai nos mostrar o caminho da redenção, que vai até Jesus. O que acontece é que eu sempre falo que os sinais, a repetição, são as marcas de Deus. E através desse número, Deus nos foi contando uma história através de todas as Escrituras, usando personagens, usando histórias, usando datas. Então esse número 7 vai apontar para aquilo que vai acontecer no final. Porque Deus nos conta, ou Deus nos fala, que Ele contou o final desde o começo. Só que Ele deixou escondido nas Escrituras. E é isso que a gente vai trazer à luz. Ou seja, mostrar que a mensagem de Deus do final, do milênio, do encontro com Cristo, lá no sétimo milênio, ela já nos foi contada desde o começo da criação. Então eu quero analisar contigo todos os eventos, situações que de alguma forma envolvem o número 7. E se você se lembrar de mais alguma que eu não citei nesse vídeo hoje, eu quero que você faça o seu comentário aqui, que você lembre mais um 7, que de alguma maneira está apontando para o final dos tempos e para nós com Cristo. Se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Então o 7, se ele aparecer em sonho ou em visão, ele é um número que ele vai te indicar o caminho para a perfeição, o caminho para você se encontrar com Jesus, para você andar nos caminhos de Deus, para você estar mais próximo de Deus, porque ele demonstra a marca de Deus, a perfeição, a vontade perfeita, aquilo que a gente nasceu para ser ou para fazer. O propósito perfeito de Deus ele é expresso pelo número 7. Então, em sonho, geralmente é isso que ele vai significar. Então, embora ele tenha outros significados, o significado mais forte, o mais notável do número 7 é a manifestação da presença, da vontade e do plano de Deus para as nossas vidas. Mas a vontade perfeita de Deus para a nossa vida é que a gente, no final de tudo, a gente acabe a nossa jornada junto com Ele. Então o 7, ele vai apontar esse caminho, a gente se encontrar com Cristo a ponto de chegar até Deus. Então em sonho, provavelmente o número 7 vai tá te apontando o caminho ou a direção, a vontade perfeita de Deus para que você esteja cada vez mais próximo desse Deus, desse Pai maravilhoso, através da vida de Jesus. Então, desde a criação, ou seja, Deus fez o mundo em uma semana, 6 dias, e no 7º ele descansou. A gente já sabe, já tem vídeo aqui no canal explicando que esses 7 dias da criação apontam para tudo o que aconteceria com a humanidade até que viesse o 7º milênio, que é o milênio de descanso. Assim, Deus fez a criação já no começo, apontando que esses 6 dias são os dias da criação, mas que o 7º dia, o dia de descanso, é o dia do milênio, apontando para esse tempo, para esse momento onde Deus vai estar morando conosco aqui na Terra, através da vida de Jesus, que nós vamos reinar com Ele. Então, ou seja, o plano da redenção, o plano da salvação, o caminho que nos leva até Cristo, já está sendo nos apontado já desde o início das Escrituras. Por exemplo, o 7º filho de Jacó é Gade, e Gade quer dizer como eu sou sortudo, sou bem-aventurado. Ou seja, está mostrando que o 7 é aquilo que aponta para aquele que é pleno, que é feliz, que é cheio de Deus. Ou seja, esse homem bem-aventurado, esse homem sortudo,
é o homem que passa o sábado desfrutando de Deus, que é o homem que vai ser introduzido no milênio, no 7º milênio, para estar vivendo junto com Deus e vai desfrutar, vai ter a plenitude de Deus junto com ele. Mas isso não é tudo. Escondido também na criação, nesses 7 dias de criação, o que nós vemos é que, conforme os dias vão se passando, Deus vai falando, e passou tarde e manhã, que seria o escurecer do dia e amanhã, ou seja, o dia novo. Passou, durante 6 dias foi passado uma marca temporal, e foi tarde e manhã, tarde e manhã. Em cada um desses dias, Deus falou, e era muito bom. Mas quando chega o 7º dia, essa marca temporal, ela não existe mais. O que isso está apontando é que o 7 é um novo tempo, um novo momento, porque a gente está vivendo o milênio com Cristo aqui na Terra e não há necessidade mais dessa marca temporal. O tempo agora é contado de uma forma diferente. Tanto é que essa tarde e essa manhã ela não é mencionada no 7º dia, falando que essa questão temporal ela está sendo alterada, ela está sendo mudada através do 7º dia. Ou seja, que a nossa relação, a plenitude de Cristo vai estar conosco de tal maneira aqui na Terra, que nesse 7º milênio a gente vai ter a plenitude de Deus e não vamos mais estar subjugados pelo tempo, pela questão do envelhecimento, pela questão da marca temporal. Da mesma maneira que Deus deixou o seu plano de redenção através dos 7 dias da criação, Deus também deixou o plano da redenção através das 7 festas bíblicas. Você se lembra quais são elas? Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecoste, festa das trombetas, festa da expiação e festa de tabernáculos, ou festa das cabanas. Então, essas 7 festas, elas também estão contando, ou estão apontando para esse 7º milênio, para essa perfeição, para essa plenitude, para o plano de redenção. Então, nessas festas, a gente sabe, essas festas são divididas em 2 momentos, as festas de primavera e as festas de outono. As festas de primavera, elas já foram vividas na vida de Jesus. Ou seja, elas são divididas em 2 momentos, as festas de primavera, que são as festas que já se cumpriram em Cristo. E elas apontam para Jesus, o Messias, filho de José, esse servo sofredor que veio para se doar e para morrer por nós. Já as festas de outono, elas estão falando da segunda vinda, do segundo momento do Messias, de Jesus, que ele volta exatamente na data dessas festas, fazendo com que essas festas sejam cumpridas, e ele volta agora como rei, como governador, como Messias, filho de Davi, como leão. Então, nessas próximas festas de outono que ainda não se cumpriram, a festa das trombetas está falando das trombetas de Apocalipse e está falando da volta de Jesus. A festa da expiação é quando é liberado o julgamento de Deus. E a festa das cabanas ou tabernáculos é quando Deus é comemorado, Deus morando com o povo. Então Jesus volta na festa das trombetas. Ele libera o seu julgamento na festa da expiação. E ele vem morar no meio do seu povo na festa das cabanas ou na festa de tabernáculos. Você vê que tudo que aponta para o número 7 nas escrituras, de alguma maneira, estão falando de Jesus e desse plano de redenção. Ou seja, tá implícito aí a nossa vida plena em Cristo. O desejo perfeito de Deus a nós. Num vídeo anterior aqui no canal, eu expliquei que Jesus, ele representa dentro da estrutura do antigo templo, ele representa, por exemplo, a menorá, esse elemento, que era aquilo que iluminava aquele ambiente. Que Jesus é a luz. Essa marca temporal que a gente não vai ter no 7º milênio é porque Jesus é a luz que vai iluminar todo aquele lugar. Então a gente não vai mais precisar necessariamente da luz do sol, mas da luz de Cristo. E por isso a marca temporal é outra. E exatamente Jesus representando esse elemento, ou seja, esse candelabro, a gente vê as festas. Então 3 festas se cumpriram na vida de Jesus. Aqui é o momento da festa de Pentecostes, onde nós somos cheios com o Espírito Santo. E mais 3 festas, 3 momentos que precisam se cumprir. E Jesus representa exatamente isso, o cumprimento dessas 7 festas. Olha que todos os detalhes Deus deixou escondido através da sua, até mesmo através do tabernáculo, através de toda a história. E desse número 7, está escondida a história de redenção. O nosso caminho,
o caminho que a gente deve seguir, que a gente deve percorrer para se encontrar com Deus. Seguindo essa simbologia do número 7 e o que tem escondido através desse número, se a gente olhar a genealogia de Jesus, a 7ª geração é Enoque. E Enoque é o 7º homem. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e ele não passou pela morte. Ele foi levado vivo até Deus. Ele está apontando para o arrebatamento, para o nosso encontro com Cristo nos ares, que ele vai acontecer no 7º milênio. E que nesse milênio a morte ela não vai mais ter domínio sobre as nossas vidas. Então, o arrebatamento, o encontro com Cristo nos ares, acontece através da marca do número 7, ou seja, a 7ª geração, apontando para o 7º milênio, um povo consagrado que vai ser levado por Deus a se encontrar com Cristo e que não mais vai estar sujeito ou subjugado pela morte. Através das Escrituras, de maneira a apresentar 6 mais 1, Deus mostra muitas vezes que o 6 fala do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso cotidiano, do número de homem, mas que o 7º é divino. Por exemplo, vem comigo para Êxodo 31:15. Durante 6 dias se deverá trabalhar. O 7º dia, porém, é Shabat, o tempo do repouso absoluto em honra e adoração a Yahvé. Ou seja, 6 dias, o número 6, ele é, dentro desse contexto, ele fala do contexto humano, do nosso cotidiano, do nosso esforço, mas o mais 1, o 7. O 7 é o dia da plenitude, da presença de Deus, do nosso encontro, quando a gente vai estar com Ele. E a gente vê esse padrão em várias partes nas Escrituras. Até mesmo dentro do sistema econômico, do sistema de dívidas do povo hebraico, a gente consegue ver que Deus deixa determinado que o 7º é o tempo da libertação, onde a escravidão não tem mais poder sobre as pessoas. Vem comigo para Deuteronômio 15:12. Se o teu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a ti como escravo e servir-te durante 6 anos, no 7º ano tu deixarás ir em plena liberdade. Ou seja, por 6 anos você paga a sua dívida, mas o 7º ano é o ano da liberdade, ou seja, está falando da redenção em Cristo, do 7º milênio. Veja que aqui está implícito o perdão de Deus, ou seja, na volta de Jesus, tudo se faz novo, todo o nosso passado, todo o nosso erro ele é apagado e a gente passa a viver uma nova vida, a redenção, a plenitude de Deus. Você se lembra quando Deus mandou o povo invadir a cidade de Jericó? O que foi mesmo que Deus disse a eles? Primeiro que não era para abrir a boca, para eles não estragarem tudo através do que saísse da boca deles. Mas Deus falou que por 7 dias eles dariam a volta na cidade, calados. Ou seja, uma volta por dia até o 6º dia. Mas que no 7º dia seriam 7 voltas. Ou seja, durante 6 dias, uma volta por dia. Mas no 7º dia, que era quando aconteceria o milagre, o povo apenas faria aquilo que Deus estava falando, ou seja, apenas obedeceria. Mas que o milagre de derrubar as muralhas, ele veio de Deus. O povo apenas precisava gritar. Ou seja, o 7º está apontando para a gente chegar, para a gente ser introduzido em honra na presença de Deus. Que a gente faz tudo aquilo que a gente precisa fazer, que faz parte daquilo que Deus nos ordenou, por 6 dias. Mas no 7º dia é quando tem a intervenção divina e Deus vem sobre a nossa causa. Ou seja, a plenitude da presença de Deus, a redenção, ela é aquilo que nos aproxima de Deus, está sendo marcado sempre pelo número 7. Dentro dessa linhagem de pensamento, Jó 5,19 fala assim: de 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. 6 a gente suporta, a gente faz, a gente aguenta. Mas no 7º dia, no 7º momento, a intervenção divina vem e acaba com o nosso sofrimento. Não é que representa esses 2 momentos da humanidade? Ou seja, um tempo em que existia a humanidade e que tudo se faz novo. Ou seja, através da vida de Noé, o número 7 também está presente. Isso porque essa mudança entre o velho tempo, o velho homem e o novo momento da humanidade com o novo homem, ela também está representada na vida de Noé, porque ele tinha, quando isso aconteceu, 600 anos. E 600 anos aponta para o 7º centenário da sua vida. Então, tudo foi acontecer dentro do 7º centenário, ou seja, essa transformação,
entre o período da antiga humanidade e da nova humanidade, também envolve o número 7. Vem comigo para Gênesis 7:11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. Está falando que no 7º centenário de Noé aconteceu as chuvas. Mas não é só isso. Quando Noé estava com 601 anos, exatamente no primeiro dia do primeiro mês, foi quando a terra secou. Ou seja, ele ainda estava no seu 7º centenário, ou seja, o ciclo tinha terminado dentro do 7º centenário com as chuvas. E quando ele estava com 601 anos, as chuvas cessaram. Eu quero que você venha comigo para Gênesis 8:13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. O que eu quero apontar aqui? Não apenas que a gente está aqui, ele está aqui no 7º centenário da sua vida, mas está falando que a terra secou e ele abriu a arca no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. O primeiro dia do primeiro mês está falando da exata data da festa das trombetas, que é quando Jesus volta para pegar o seu povo e, ou seja, um novo ciclo se começa. Veja que tudo nas escrituras é uma sombra daquilo que vai acontecer. Exatamente no mesmo dia que Noé abriu a arca e a nova humanidade teve o reinício, exatamente nessa mesma data Jesus volta na festa das trombetas para buscar o seu povo. Ainda falando desse contexto de Noé e do número 7, o seu pai, Lameque, ele morre aos 777 anos. Lameque é uma geração antes de Noé e está apontando para a geração final. Antes que tenha essa mudada de chave entre um tempo novo, quando Jesus vem nos buscar, Lameque está apontando para esse tempo da tribulação. Morreu aos 777 anos. Esses 3 números 7 estão apontando para os 7 do Apocalipse. Está falando dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 pragas. Então, esse 777, pelo número 7, está falando desse tempo que aponta para o Apocalipse. Dessa situação, desse momento onde a gente vai estar vivendo essa tribulação, essas pragas, esses selos sendo abertos e as trombetas sendo tocadas. Mas esses eventos para nós cristãos não é motivo de medo, mas é motivo de alegria, porque afinal a igreja de Filadélfia é a igreja que é salva desse momento. Ela é guardada por Deus de passar toda essa angústia, mas também ela faz parte do plano de redenção de Deus, ou seja, ela é marcada pelo número 7. Até o texto da transfiguração de Jesus está apontando, tem escondido aqui o número 7, e está apontando para esse novo tempo, esse tempo de Jesus, que nós vamos ser transformados. Aqui está sendo nos mostrado o corpo glorificado de Cristo no 7º milênio. Eu quero que você venha comigo para Mateus 17, do 1 ao 3. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular em um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. Passados 6 dias, no 7º dia, Jesus é transfigurado, mostrando que é no 7º dia, no 7º milênio, aonde vai existir essa transformação, aonde o pecado não vai mais reinar em nós, e que Jesus está mostrando aqui como vai ser no 7º milênio, que nós como seres espirituais, a gente tinha perdido a semelhança com Deus, a gente volta a ter a imagem e a semelhança de Deus. E veja que estava com Cristo, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Você consegue entender a importância disso para esse 7º milênio? Que isso é a base para a gente estar nesse momento, no momento da transfiguração. Então, aqui está falando que depois de 6 dias, no 7º dia, ele pega e leva os discípulos para um alto monte e acontece a transformação, apontando que essa transformação espiritual, ela vai ocorrer, essa transfiguração, no 7º milênio. Ficou claro, então, para você até aqui, que o 7º
O número 7, ele está apontando esse caminho que nos leva até Cristo e que nos traz a plenitude, a transformação, que nos fala da gente viver a vontade de Deus, viver a perfeição, ter a plenitude. Então, em sonho, por isso que esse número é tão importante, que geralmente ele vai indicar o caminho que você deve seguir, mas ele não é apenas o caminho que você deve seguir, mas o caminho que você precisa seguir, porque ele te leva até Deus, ele te leva a se encontrar com Cristo. Em sonho, então esse número 7, ele é um chamado de Deus, um alerta para que a gente possa viver a plenitude do Pai na nossa vida. Mas se você sonhou com o número 7? Sonhou? E daí?